Segunda Reis, capítulo 2, versículo 1. Levante a sua Bíblia, por favor. Nosso Deus e Pai, fala conosco, que saia da minha boca tudo que ela precisa ouvir, que o Senhor possa me usar agora. Se tivesse outro aqui, seria outro, mas elas precisam ouvir a tua voz. Dá entendimento espiritual, abre esse entendimento, para que essas pessoas saiam daqui fortalecidas com a tua palavra. Que essa palavra possa abençoar todos os sinceros, humildes que vão ouvir. Em nome de Jesus eu te peço, diga: meu Deus, fala comigo agora, eu preciso ouvir a tua palavra. Amém. Olha para mim, por favor. Na semana passada nós aprendemos com Davi, não foi isso? Semana passada nós aprendemos com Davi, um homem que passou por muitas lutas, foi muito perseguido. Foi perseguido antes de ser rei, foi perseguido depois que foi levantado como rei de Israel. Um homem que passou por muitas lutas, mas venceu pela fé. Amém? Sempre vão ter perseguições, sempre vão ter lutas. Se você quer vencer na vida, saiba que você vai incomodar muita gente, e você vai incomodar pessoas sem ter feito nenhum mal para elas. Tem gente que vai se incomodar com a sua alegria, com o seu sorriso, com o seu jeito, com a sua aparência, com alguma coisa. Tem gente que vai se incomodar sem você ter feito absolutamente nada para ela de ruim. Mas não se preocupe, se Deus é com você, no seu caminho pode ter perseguições, no seu caminho pode ter muitas lutas, mas você vai vencer. E eu vou te mostrar isso na vida de um homem chamado Eliseu. Hoje nós vamos aprender com o profeta Eliseu. Diz assim em 2 Reis 2, versículo 1. Sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei. Depois ele diz o que aí? Fala alto. Calai-vos. Vamos aprender aqui a primeira lição. Olha bem para mim. Eliseu era servo de Elias, auxiliar de Elias. Ele servia Elias. Não fique preocupado com os pequenos começos. Não queira começar lá em cima, pode começar por baixo. Daqui a pouco Deus faz você chegar lá em cima. Nós temos testemunho de quem trabalhava numa empresa, chegou lá embaixo e hoje é dono da empresa. Nós temos testemunho de pessoas que foram muito humilhadas, mas Deus exaltou. Ele trabalhou para Elias, serviu Elias. Ele tinha Elias como referencial dele, uma boa referência, porque Elias foi um profeta, um homem de fé, um homem de Deus. E Deus ia tomar Elias, ia levar Elias para o céu. E Eliseu, ele tinha disposição. Elias disse assim: olha, eu vou para Betel, pode ficar aqui. Ele falou: tão certo como vive o Senhor e como vive a tua alma, onde você for eu vou. Nós estamos juntos. Esposa, esteja junto com seu marido. Marido, esteja junto com sua esposa. Patrão, esteja junto com a sua equipe. Ele disse: eu estou junto, eu tenho disposição, não sou preguiçoso não, eu não vou ficar parado não. Então ele foi para Betel, e quando ele foi para Betel, Eliseu estava junto com ele. E os filhos dos profetas chamaram Eliseu e falou: você sabia que hoje Deus vai tomar Elias?
Ele disse: também sei, mas calai-vos. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que você precisa mandar o diabo calar a boca, a dúvida calar a boca, o medo calar a boca, as vozes do mal calarem a boca. Entenda, quando ele ouviu aquela palavra, ele disse: eu sei, calai-vos. O diabo usa pessoas que você gosta, ele usa pessoas que você confia, ele usa pessoas próximas. Ele sempre está usando pessoas para perseguir, para falar besteira, para jogar um cal na sua fé, para poder jogar dúvida em você. É o jogo do mal. Quando ele ouviu aquela palavra, diz: calai-vos. Aprenda a calar a voz do diabo dentro de você. Tem pessoas que você não tem que dar ouvidos a ela. Tem pessoas que, se você ouvir, você fica mal. Tem pessoas que, se você ouvir, não faz bem para a sua fé. Ou você manda calar a boca, ou então acaba influenciando na sua fé. Agora vamos seguir. Versículo 3, não é isso? 4. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele diz: também eu bem o sei. E agora, rapaz, ele foi para Betel, tinha lá os que queriam jogar um balde de água fria na fé dele. Ele foi para Jericó, tinha os filhos dos profetas em Jericó para falar besteira para ele. Isso tem em todo lugar. Eliseu estava indo de um lugar, Elias estava indo de um lugar para o outro, e Eliseu junto. Tem gente aqui correndo, tem gente aqui lutando de um lado para o outro. Você está fazendo sua parte, Deus está vendo isso, Ele vai te honrar. Porque Deus quer que você faça o que você pode fazer, e o que você não pode fazer, Ele faz. Lembra que nós falamos de Lázaro? Jesus disse: tire a pedra, porque Jesus queria que eles participassem do milagre também. Eles tiraram a pedra, porque eles podiam tirar a pedra, mas ressuscitar Lázaro não podiam, e Jesus ressuscitou. O que você pode, faça, para que você participe da mudança que Deus quer fazer na sua vida. Mas o que você não pode, não se preocupe, que Jesus vai fazer. Amém? Entenda, por favor, quando os filhos dos profetas vieram com a mesma conversa, Eliseu disse: calai-vos, cala a boca, eu não vou dar ouvidos a vocês. Cuidado para quem você está dando ouvidos. Você tem que sair daqui, não é com dúvida, é com fé, não é com medo, é com coragem. E quem traz fé, quem traz coragem, é a palavra de Deus. Você pode estar numa situação muito difícil, e nós já vamos entrar nesse assunto agora, na dificuldade que cada um enfrenta. Parei no versículo 6. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Olha quem aparece de novo. E foram, quantos agora? 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte deles, e de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Olha para mim, por favor. Elias chegou para Eliseu e falou: Eliseu, agora eu vou para o Jordão, pode ficar, rapaz, pode ficar. Ele disse: não, eu vou. Aonde você for, eu vou. Olha a disposição. Tem gente aqui que é de disposição, não é preguiçosa não. Tem gente aqui que trabalha doente. Tem gente aqui que a vida dela é uma luta, é uma guerra, é correndo de lá para cá, é uma guerra. Elias estava indo de um lado para o outro. Quando ele foi para o Jordão, Eliseu estava junto, aí já tinham 50 filhos dos profetas. Você vê que o número vai
vai crescendo, de olho. Não se aproximou de Eliseu, porque se aproximasse ia tomar uma. Você sabe que não tem conversa com quem é da fé. Não queira conversar besteira com quem está bem espiritualmente, você só vai tomar lapada. Não queira jogar cal em quem é da fé, porque você vai ver que a pessoa não deixa entrar as palavras do diabo dentro dela. E quando eles viram que toda hora Eliseu mandava eles calarem a boca, então eles ficaram de longe. Só de quê? De olho. Os invejosos ficam de quê? De longe. Tentam se meter na sua vida, você não deixa, aí fica de longe torcendo contra. Mas não se preocupe não, que o desejo dos invejosos não vai se cumprir na sua vida, porque Deus guarda quem teme a Ele. A Bíblia fala que o justo passa por muitas aflições, mas de todas o Senhor o livra. Não fique preocupado não, que Deus vai livrar. Não fique preocupado não, que toda maldade que tem contra você, o seu Deus te guarda, te protege. O seu Deus não falha não. Amém? Ele é poderoso. Se você está com Ele, junto com Ele, como Elias estava com Eliseu e Eliseu com Elias, se você está assim, bem com Deus, você aguenta a pressão, você aguenta as lutas, você aguenta os momentos difíceis, firme com Deus. Não está fácil, mas você aguenta, porque Deus é contigo e te sustenta. Aí ele diz assim: os filhos dos profetas eram quantos? Estavam tudo de olho. Tem gente que olha mais para a sua vida do que para a própria vida dela. Não sei se acontece isso com você, né? Mas tem gente aqui que sabe bem o que é isso. Aí diz assim: então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Olha para mim, Elias pegou a capa dele e lançou no Jordão, e o Jordão abriu. E os dois passaram sem se molhar. Os filhos dos profetas, olha o que aconteceu. E eles estavam na cabeça de Elias, e olhar de Eliseu, só dizendo o seguinte: ó, Deus vai tomar Elias, você está perdido. Sem Elias você está perdido. Deus vai tomar Elias. Como se sem Elias Eliseu não conseguisse mais vencer. E o Jordão se abriu. Olha o versículo 8, 9. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Olha para mim, por favor. Quando Deus abriu o Jordão e os dois passaram, Elias chegou para Eliseu e falou assim: ó, pede o que você quer, porque Deus já vai me levar. Pede o que você quer. O que você quer? Ele disse assim: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Ele falou assim: ó, dura coisa, difícil coisa você pediu, mas se você me vê na hora que eu for tomado, então você vai receber a unção dobrada. Difícil coisa você me pediu. Tem muitas pessoas que diante de dificuldades elas param. Tem muitas pessoas que quando se deparam com coisas difíceis, elas pensam: isso não é para mim, eu não vou conseguir. Quem disse para você que você não vai conseguir? Foi Deus? É Deus que está dizendo que você não vai conseguir? É Deus que está dizendo que você não vai conseguir colocar sua vida em ordem, resolver esse problema que você está enfrentando? Foi Deus que disse para você? Duvido. Cuidado com a voz que você está ouvindo, porque o dia que você ouvir Deus, Ele vai dizer para você que tudo é possível que crê, e Ele vai te ajudar a vencer, até as coisas difíceis. Os maiores milagres que Deus fez foi em momentos difíceis.
Jesus não multiplicou os pães na padaria, Jesus não multiplicou os peixes dentro d'água, Jesus multiplicou no deserto. E Ele é poderoso para multiplicar o pouquinho que você tem. Ele é poderoso. Ele abriu o Mar Vermelho, Ele abriu o Jordão, mas Ele também andou sobre as águas. Tem horas que Ele abre, tem horas que você anda sobre os problemas, mas Ele te abençoa. E não importa o lugar, nunca saia de um lugar se Deus não mandou você sair, por mais dificuldades que você esteja enfrentando naquele lugar. Aprenda isso. Só saia se for Deus mandando você sair para te honrar com algo melhor. Mas se não for, fique ali, porque naquele lugar Deus te exalta, Deus te abençoa e o nome dele é glorificado. Entenda, por favor, Adão e Eva perderam no paraíso. Eles perderam no paraíso para o diabo. Sim ou não? No paraíso. Davi perdeu para o diabo no palácio dele, na varanda do palácio. Abraão venceu no deserto e o deserto floresceu. Jesus venceu no deserto. Isaac plantou na terra seca e colheu 100 por 1. Seu Deus não tem problema com lugar. Se Ele te abençoar, em qualquer lugar você vence. Agora não vá para o lugar que você acha que é melhor para você, porque eu acho. Não tome decisão pelo que você acha. Ouça a voz de Deus para que você faça o que Deus quer que você faça. E para onde Ele mandar você pode ir que dá certo. E quando Ele manda, Ele não deixa nenhuma dúvida a ponto de você perguntar para os outros. Ele enche você de certeza. Então você pode mudar de cidade, mudar de bairro, mudar de ramo, se for com a direção dele. Se não for, não mude, porque você vai esperar o melhor e vai vir um pior. Amém? Elias disse: se você vê, então você vai ter a unção dobrada. E Eliseu ficou atento. E de repente Elias subiu, foi tomado. E ele viu, e a capa de Elias caiu. Ele pegou a capa de Elias. Vamos aprender mais uma lição aqui. Parei aonde? 13. Diz assim, 13. Falta mais 200 versículos ainda para a gente ler. Estou brincando. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra. E voltando-se parou à margem do Jordão, e tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas e disse: o que é que ele disse? Onde está o Senhor Deus de Elias, que feriu as águas? Quando feriu as águas, e elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram, não para falar besteira, ao encontro e se prostraram diante dele. Aonde? Em terra. Volte aí para o versículo 14. E tomou a capa de Elias, que dele, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Olha o espírito de Eliseu. Elias foi tomado. De repente você está triste porque tomaram o seu carro, tomaram um cliente seu. De repente tomaram alguma coisa sua que mexeu com você. Mas não importa, Deus está com você mesmo sem isso ou sem alguém. Talvez sem um marido, sem esposa, sem um bom funcionário que te deixou, sem um sócio, não importa. Digo, o importante é que Deus está comigo. Não importa quem está com você. Eliseu estava sozinho, e as maiores experiências vai ser você e Deus, Deus e você. Não vai ser com ninguém, vai ser você e Deus e acabou. Amém? Você e Deus e acabou. Eliseu pegou o manto e disse assim: cadê o Deus de Elias? E o Jordão se abriu. Quando você é da fé, você quer ver Deus. Você não aceita não ver Deus. Você quer ver o Deus da Bíblia, o Deus que você crê. E nós vamos clamar hoje
E você vai falar: cadê Deus? Onde é que você quer ver Deus? Na sua casa, no seu trabalho, no seu negócio? Você vai dizer: cadê o Deus que eu tenho buscado? Cadê o Deus da Bíblia? Cadê o Deus desse lugar? E você vai ver que Deus vai se manifestar. Quando os filhos dos profetas viram, falou: não adianta falar com Eliseu não. Olha o que aconteceu. O que é que eles fizeram? Se dobraram, caíram. Fica preocupado não, muita gente ainda vai se dobrar para você. Muita gente que te critica, que te humilha, não pode morrer sem ver você vencer. Não pode morrer sem ver o gigante cair, a dívida cair, o problema cair, a vergonha cair. Diga: vai cair. Será que você crê nisso? Eles vieram e se dobraram. E se Eliseu escutasse eles, Eliseu estava perdido. Se você quer coisas grandes, não escute ninguém. Se você quer coisas grandes, seja forte, aguente a pressão. A vida é uma guerra. A vida não é fácil para ninguém. Mas se Deus está com você, Ele te guarda, Ele te sustenta, Ele te guia. No deserto, Ele supre as necessidades, Ele faz milagres, Ele faz você experimentar coisas que você nunca experimentou, você experimenta no deserto. Amém? Os filhos dos profetas vieram, mas não para falar besteira, porque viu que não entrava. Vieram para se dobrar e reconhecer o Deus dele. Aí os filhos dos profetas falaram: deixa nós buscarmos o corpo de Elias. Ele: para quê? Vocês não vão achar? Deixa, então vai buscar. Ficaram 3 dias procurando. E Eliseu foi para Jericó. E quando ele chegou em Jericó, falaram para ele assim: ó, a terra é amarga, a água é amarga, a terra é estéril. Ele disse: traz um prato de sal. E foi na fonte, na raiz do problema, e foi lá e lançou. E a água se tornou saudável, e a terra que era estéril começou a produzir. Ele foi na fonte do problema. Tem gente que não mudou ainda porque não foi na fonte do problema. De repente a fonte do seu problema é um perdão que você não liberou. De repente a fonte do seu problema é você não ter se perdoado ainda. Eu tomei conhecimento hoje que o comandante do exército de Israel não quis mais ficar na frente do exército. Sabe por quê? Porque ele se culpa pelo atentado que teve. Ele não conseguiu se perdoar, porque ele disse que esperava muito dele e ele não atentou para o muito que esperava dele. Então ele se culpa até hoje pelas mortes daquelas pessoas. E de repente você é um tipo de pessoa que se culpa por coisas que você errou. E nós erramos, nós falhamos. Mas como nós perdoamos os outros, como Deus nos perdoa, nós também temos que aprender a nos perdoar e aprender com os nossos erros. Tem gente que precisa voltar. Eu falei para vocês que a mulher montou o salão e foi um desastre. Não tinha talento nem tinha curso. Acabou com o cabelo de um bocado de gente. Mandamos fazer visita, o companheiro nosso que foi lá, coitado, voltou com o cabelo um desastre. Ela foi na fonte, fechou o salão, tomou o curso, se especializou, está arrebentando. Às vezes a gente tem que voltar, às vezes a gente tem que parar. Você tem que ver a fonte do problema. Elias fez milagres, Eliseu fez o dobro, e faltava um para o dobro. E quando ele morreu, jogaram a pessoa morta sobre os ossos dele, e a pessoa ressuscitou, diz a Bíblia. Mas Deus cumpriu o que prometeu. Ele pediu uma coisa muito difícil. Cada um aqui tem sua dificuldade, cada um aqui tem sua luta. Tem gente que está sendo difícil para ela contratar alguém de confiança, alguém capacitada. Tem gente que a dificuldade dela aqui é dinheiro. Tem gente que a dificuldade dela é as vendas, que não vende há dias, há meses, há anos. Cada um aqui tem sua dificuldade. Quem está com dificuldade no casamento, quem está com a dificuldade na saúde, quem está com dificuldade com o maquinário antigo, fraco, que quebra toda hora. Cada um tem a sua dificuldade, mas Deus nos ajuda a vencer todas as nossas dificuldades. Ele diz: você pediu uma coisa difícil, mas não é impossível. Tem coisas que até aqui tem sido muito difícil para você, mas se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, esse Deus vai te abençoar, porque Ele nunca falhou. O Deus de Eliseu
quando ele lançou a capa, falou: cadê o Deus de Elias? Deus apareceu. Esse Deus continua vivo. Esse Deus quer aparecer na sua vida. Já está de pé para a gente clamar já? Já está de pé para a gente clamar? Levante suas mãos e fale com Deus. Levante suas mãos e invoque a Deus agora. Isso, abra a tua boca e pergunte: cadê o Deus da Bíblia? Cadê o Deus que eu venho buscar? Cadê o Deus Todo-Poderoso? Me ajude, me tire dessa situação, desse sufoco, da dependência dos outros. Fale com Ele agora. Ó Deus, me ajuda. Tem tanta gente de olho na minha vida, tem tanta gente torcendo contra. Manda o diabo calar a voz dele, a voz da dúvida, a voz do medo. Isso, minha amiga, meu amigo, se diante de você tem um Jordão, Ele vai abrir o Jordão. Se diante de você tem um mar, Ele vai abrir o mar, ou Ele vai te ajudar a andar sobre o mar, porque Ele é poderoso. Ele é o Deus que responde, Ele é o Deus que socorre, Ele é o Deus que abençoa, Ele é o Deus que livra, Ele é o Deus que recolhe as nossas lágrimas no odre dele. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Pensavam que sem Elias, Eliseu estava acabado. Pensaram que sem marido, você estava acabada, sem carro, sem crédito, mas você tem Deus, e esse Deus poderoso supre suas necessidades, e esse Deus poderoso, Ele honra a tua fé. Ele é grande, Ele está vivo. Honre, meu Pai, honre essa criatura que em meio a tantas dificuldades ela está lutando, que em meio a tantas guerras ela está insistindo. É tanta gente falando besteira, querendo dar palpite na vida dela, é tanta gente querendo se meter, é tanta gente. Eram 50 filhos dos profetas. Tem gente que é tanta inveja, é tanta gente querendo o mal dela, querendo que ela desista, que ela se entregue, mas ela está clamando a Ti agora. Honre ela, meu Pai, porque nós não estamos aqui, meu Deus, para passar o nosso tempo. Nós cremos no Deus de Elias, o mesmo Deus que abriu o rio Jordão. Abre o caminho diante desse povo. Aqui tem pessoas, meu Pai, que diante dela é só problemas, é só dívida, é só desemprego, é falência, é tanta crise, mas o Senhor é Deus, e o Senhor se manifestou na vida de Eliseu, porque ele não aceitou aquelas vozes. Meu Deus, diga: eu não aceito, meu Pai, essa voz que diz que eu não consigo, essa voz que diz que eu não posso. Diga: eu rejeito agora esse pensamento de dúvida, de medo. Diga: meu Deus, eu não vim aqui de brincadeira. Então agora, Senhor, opera na minha vida, visita a minha casa, o meu trabalho, a minha empresa, faz uma revolução, faz uma reviravolta. Eu quero esta unção, esse espírito que havia dentro de Eliseu, coloca dentro de mim, meu Pai, para fazer o rio Jordão se abrir, para fazer o milagre acontecer, a resposta chegar, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó poderoso de Israel, atende o clamor desse povo, ajuda eles nas dificuldades deles. Tem gente aqui que está duro, a situação está dura, a situação está difícil, mas ela está insistindo, mas ela está crendo, meu Pai. Tem gente aqui que não tem ninguém por ela, é só o Senhor, e ela tem a vitória, meu Pai. Levante as mãos. Você que diz assim: bispo, essa palavra foi para mim, eu tenho que estar com Deus mesmo, porque tem muita gente torcendo contra. Eu tenho que estar com Deus mesmo, com Deus. Eu não posso largar dele um minuto, porque a situação está muito difícil para mim. Estou sem carro, estou sem marido, estou sem dinheiro, estou sem funcionário, estou sem mercadoria. Vem aqui diante do altar. Estou sem perspectiva, mas eu sei que Deus vai me ajudar. Eu sei que não acabou não, Ele vai me ajudar. Coloque as mãos na altura do teu coração e venha cantando essa música. Mesmo quando eu não vejo solução, mesmo quando não vejo solução, em meio à escuridão, em meio à escuridão eu posso descansar.
E mesmo estando cercado, pode parecer o fim, mas sei que a sua luz me encontrará. E me levanto depressa. Ouça a voz do meu Senhor, que me envia o socorro e a provisão. Vejo correntes caindo, que me impediam de viver o que o Senhor me prometeu. Quem determina o começo e o fim é o meu Deus. E Ele me diz: não acabou. Cante, não acabou. Abre os meus olhos e posso ver cadeias caindo, portas se abrindo. Não acabou. Mas forte, não acabou. Quem determina o começo e o fim, diga: é o meu Deus. E Ele me diz: não acabou. Abre os meus olhos e posso ver cadeias caindo, portas. Não acabou. Não acabou. Coloque as mãos nos seus ouvidos. Diga: toda a voz do diabo, calai-vos. Todas as vozes do mal, da dúvida, do medo, se cale agora. Agora. A voz da ansiedade, do desespero, de fazer besteira, diga em nome de Jesus: calai-vos. Coloque as mãos na cabeça. Diga: todos os pensamentos do diabo, todos os pensamentos malignos, em nome de Jesus, diga: sai. Coloque as mãos no coração. Diga: meu Deus, me ajude, para que eu não seja enganado pelo meu coração, pelos meus sentimentos, que eu aguente a pressão, que eu aguente essa guerra, me sustente nesse deserto, como o Senhor sustentou o povo de Israel, e a roupa não envelheceu, e veio a providência, o maná, a comida, as cordonizes, as novidades. Diga: meu Pai, eu dependo de Ti. Eu sei que o Senhor quer isso. Eu estou na Tua dependência. Na Tua dependência. Coloque as mãos nos seus olhos. Deixa eu orar por você. Um dia o auxiliar de Eliseu entrou em desespero porque viu os inimigos. E Eliseu disse: Pai, abre os olhos dele, para que ele veja que maior é o que está conosco do que o que está com eles. E ele enxergou o exército de Deus a favor dele, e o desespero acabou. Deus cegou os inimigos. Que Deus venha cegar os maldosos para não te achar. Que toda maldade, que toda inveja não te ache. Não ache sua casa, não ache seus negócios, não ache. Que Deus segue os seus inimigos, que Ele segue quem quer o mal para você, espiritualmente falando, que não te ache. Que Deus te proteja, que Ele te guarde, que Ele te guie. Mas que os teus olhos espirituais estejam abertos. Volte as mãos à altura do teu coração. Eliseu pediu o dobro. Ele pediu o dobro da unção de Elias.
Que o Deus Todo-Poderoso te honre dobrado esse ano. Que venham vendas dobradas, negócios dobrados, que o lucro seja dobrado, que a honra seja dobrada, que você experimente a dupla honra de Deus, que você experimente o dobro do melhor movimento que você já teve nas suas vendas, no seu comércio, nos seus negócios. Peça para Deus agora o dobro de força, que você saia daqui com sua força dobrada, que você saia daqui em nome de Jesus duplamente abençoado, porque Deus te abençoa aqui agora. Eles estavam de olho pensando que Deus não ia ser com Eliseu, e quando eles viram, eles se dobraram, eles caíram com o joelho no chão. Tem que cair essa afronta, tem que cair esses gigantes, essas dívidas, tem que cair essas humilhações, essa vergonha, tem que cair. Fala com Deus, tem que cair, meu Pai, tem que cair, porque o Senhor é maior, porque o Senhor está comigo. Levante a mão da aliança. Você não está sozinho não, levante a mão da aliança. Só a mão que está a aliança. É difícil confiar em Deus nos momentos difíceis. É fácil confiar em Deus nos momentos fáceis da vida. Mas quando está tudo difícil, quando está tudo complicado, e você está correndo para um lado, está correndo para o outro, e você viu tomaram coisas suas, tomaram coisas talvez de uma forma até desonesta, mas você pode confiar que o Deus Todo-Poderoso vai te honrar. Eu quero que você cante: eu confio em ti. Eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Poderá me afastar. Tu és a minha fonte, Tu és a minha meu sustento, meu sustento, meu amigo fiel, meu amigo fiel. eu confio em ti. Eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Nada poderá me afastar de ti. Em todo o tempo eu sei que estás comigo. Todo tempo eu sei que estás comigo, Meu amigo fiel, meu amigo fiel. diga: eu sei que o Senhor está do meu lado. O Senhor é meu melhor amigo, o fiel de todas as horas. Diga: meu Pai, eu estou confiando. Perdoe nas minhas fraquezas. Perdoe-me na hora que eu fraquejo, mas me ajude. Minha confiança está depositada no Senhor. No Senhor. E com o Senhor eu creio que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Veja agora pela fé tudo dando certo. Veja pela fé o dinheiro saindo, a causa, o contrato, os negócios. Veja pela fé Deus te abençoando, te honrando. Levante as mãos para Ele agora e agradeça a Ele, porque Ele falou contigo, Ele te abençoou nessa noite. Ele confirma dentro de você que Ele é contigo. Pode confiar, minha amiga, meu amigo, porque esse Deus nunca falhou, porque esse Deus nunca errou, porque esse Deus nunca mudou. Seus amigos mudaram quando você perdeu, seus familiares mudaram, pessoas que você ajudou, elas mudaram, mas Deus não muda. Ele disse: eu, Senhor, não mudo. Ele não muda, por isso não somos consumidos, porque Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo, e Ele vai te salvar, te livrar dessa situação.
Diga: meu Deus, eu sei que as minhas lágrimas estão sendo recolhidas no teu odre, e vai vir a honra. Depois dessas vergonhas, a honra vem, a vitória vem, porque eu confio em ti. Cante forte: eu confio em ti. Eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, Tu és a minha fonte, meu sustento, meu sustento, meu amigo fiel. meu amigo fiel. Eu confio. Eu confio em ti. Só vocês, nada poderá me afastar de ti. Em todo o tempo eu sei que estás comigo. Meu amigo fiel. Graças a Deus, louvado seja o teu nome. Graças a Deus.